Às vezes, para nos encontrarmos na luz, precisamos nos perder na escuridão. É com essa pedrada que esse jogo começa. Hoje eu tô aqui para falar de Shady Part of Me, o que, traduzindo para o português, seria basicamente a minha parte sombria. E é exatamente sobre isso que o jogo se trata. Como assim minha parte sombria? Todos nós temos traços e características que nos fazem ser quem nós somos, certo? Eu tenho certeza que se eu mencionar alguém com uma risada de porquinho, ou alguém que sempre chega com a camisa suada, independente do tempo, sempre parece que a pessoa veio correndo, ou alguém que sempre chega atrasado num lugar, você vai pensar em alguma pessoa, porque essas características são parte de quem elas são. Você relaciona as características à própria pessoa. Mas o que a maioria das pessoas não mostra, ou melhor, esconde, é a sua parte sombria. Seus medos, sua ansiedade, suas inseguranças, o que não te deixa dormir à noite. É sobre isso que esse jogo fala. Eu sou Paulinho e esse é o fim de Shady Part of Me. O jogo basicamente trata sobre uma menininha que tem medo da luz. Calma, eu vou me aprofundar nisso. Mas antes, bora falar um pouquinho das mecânicas do jogo. Shady Part of Me é um jogo de puzzle que mistura 2D e 3D, onde no 3D você controla a menininha. Eu vou chamar ela de Hannah, porque é o nome da mulher que dubla ela. E no 2D você controla a sombra da Hannah. Uma precisa da outra para sobreviver. E isso é um ponto muito importante que eu vou precisar puxar um pouquinho mais pra frente no vídeo, então eu vou... não sei, acho que eu vou deixar guardado. Pronto. Aqui tá ótimo. Vou deixar guardado pra gente lembrar disso mais pra frente, beleza? Como o jogo retrata sobre uma menininha que tem medo da luz, obviamente ela não pode encostar na luz, enquanto sua sombra não vive sem ela, pois para que haja sombra é necessário a presença de luz. E deixa isso guardado aqui também, que é um ponto importantíssimo nesse jogo, e a gente vai precisar lembrar dele mais tarde. E toda essa dualidade implica em várias metáforas, e é nisso que o jogo quer que você foque, sobre a mensagem que ele tá tentando passar. É com essa mecânica que o jogo atravessa várias etapas da vida da Hannah, passando do quarto dela até um hospital psiquiátrico, depois para um circo, para a escola, etc. E a progressão dessas fases se dá através de puzzle, onde Hannah e sua sombra trabalham em conjunto para chegar até o final da fase. Eu não vou mentir, tinha momentos que eu me sentia um completo Neandertal enquanto estava fazendo esses puzzles, eu juro. Tem alguns puzzles que são bem simples, você olha e já vê de cara o que tem que fazer, mas tem alguns que eu simplesmente me senti a pessoa mais estúpida do mundo. Afinal, jogo de puzzle é pra isso. Eu passava simplesmente 10 minutos olhando pra tela pra tentar descobrir o que eu tinha que fazer, enquanto a resposta estava literalmente ali na minha cara, embaixo do meu nariz. Tudo bem que eu tenho o nariz um pouco avantajado, mas isso é outra história. E sobre esses puzzles, eu também vou adicionar um lembrete aqui, porque eles fazem parte da mensagem que o jogo está tentando passar. Então a gente vai ter que voltar para eles mais tarde. Então, agora vamos resgatar alguns dos pontos que eu deixei aqui. Então, o primeiro seria basicamente a interação entre Hannah e sua sombra. O primeiro contato entre elas dá logo no primeiro capítulo do jogo, que se chama Whole Again, ou Completa Novamente. E se baseia basicamente em uma relação de reconhecimento, onde as duas estão literalmente se conhecendo e vendo o que precisam e o que não precisam uma na outra. E os diálogos, ou monólogos, assemelham muito ao de uma criança mesmo, pelo menos no começo do jogo. Mencionando os diálogos, vou puxar mais um ponto aqui pra gente lembrar, porque ao longo dos capítulos, muitos debates entre a própria Hannah e sua sombra são criados em volta da luz, do medo que a Hannah tem sobre a luz e da necessidade que a sombra tem para existir. Esses debates, eles vão abrir muitas janelas de interpretação. O jogo quer que você pense sobre. Ele não dá uma resposta sobre o que seria essa mensagem que ele quer passar. E eles abrem muitas janelas de interpretações, onde esses debates podem representar diferentes coisas. Como, por exemplo, medo e coragem, onde a sombra da Hannah representa a coragem, mantendo sempre na luz e tentando mostrar que não tem problema nisso. Enquanto a própria Hannah se limita a ficar nas sombras, onde ela já sabe que é seguro. Seria sua zona de conforto. Pode representar dor e superação, razão e emoção, e o visível e o oculto, entre outros. Mas isso é proposital, não se limitar somente a uma rotulação, dando essa oportunidade de interpretação para o jogador, onde cada um vai interpretar com base na sua rotina e suas vivências. E seguindo esse tópico de rotina, eu imagino que muita gente tenha que tomar diferentes escolhas e escolhas até difíceis ao longo da sua rotina sobre o dia a dia ou alguma decisão importante. E é sobre isso que esses puzzles se tratam, sobre decisões. São basicamente desafios que a protagonista tem que atravessar e superar durante a sua jornada. E o jogo simula a vida dela e os obstáculos são todas as decisões difíceis ou os obstáculos que ela teve que ultrapassar durante a jornada. E isso eu acho que todo mundo em algum momento da vida passou ou vai ter que passar. E falando em obstáculos, a Hannah enfrenta vários ao longo das fases, que são representadas com supostos cenários da vida dela. Seriam seu quarto, um hospital psiquiátrico, a escola, um circo e a fase final,
que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Cada uma dessas fases pode ser relacionada com os diálogos daquele momento ou as situações que ela está passando, mostrando também um progresso. Você consegue perceber que ela vai do seu quarto, onde ela estava isolada com seus amigos imaginários, para um hospital psiquiátrico, onde foi diagnosticada e descobriu o seu medo da luz. E a partir de lá, houve melhora e agora ela já podia ir para a escola. Mas essa é uma fase delicada e de adaptação por parte da personagem, onde ela relata que eles ficam me olhando, eu não gosto daqui, eles estão sempre me olhando. Que representa provavelmente uma etapa que ela esteja sofrendo bullying por exclusão ou alguma coisa relacionada. Mas esse pensamento passa a ser menos presente ao longo do progresso na fase e no game. Após as fases da escola, lidamos com um ambiente circense, com aquelas tendas e barracas bem específicas desse tipo de lugar, com as músicas voltadas para esse tema também. Mas o ambiente possui muita iluminação, são muitas atrações a serem vistas, e Hana não está acostumada com esses holofotes. E isso é trabalhado ao longo da fase, mostrando que tudo que está nos holofotes e chamando a atenção tem seu valor e não é algo negativo. Hana vai se acostumando com o ambiente até chegarmos na fase final, o palco. Mas nessa fase, Hana é a atração. É você que está no olhar do público e dos holofotes. E voltamos para o embate de Hana e sua sombra, onde uma tenta fugir da luz e a outra precisa dela. A sombra precisa disso, e você precisa da sua sombra. Hana então, sem ter para onde ir, decide enfrentar seu medo. E a luz vai em direção a ela. Hana e sua sombra se tornam um só. Ela entende que acabou de enfrentar o seu maior medo e entende que ele só existia dentro dela, assim como sua sombra. Agora, sem medo, Hana se despede.